Bom, pessoal, falar para vocês como que a gente determina o número do fuso UTM, zona UTM e a longitude do meridiano central do fuso. Então, só recapitulando, então, número do fuso, tá? UTM, zona UTM e longitude do meridiano central, tá? Então, aqui, olha só, quando a gente trabalha com a UTM, né, Universal Transverso Mercato, a gente utiliza a projeção conforme, né, transverso de Mercato. O que acontece? Olha só, nós temos 60 fusos UTM, numerados de 1 a 60. Cada fuso tem uma amplitude em termos de longitude de 6 graus. O primeiro fuso começa, né, no fuso número 1, fica entre as longitudes menos 180 graus e menos 174 graus. É o primeiro fuso, tá? O fuso UTM, olha só, se eu pegar aqui, olha só, dividir aqui, eu tenho 6 graus em termos de longitude, 6 graus, sendo 3 graus para a direita e 3 graus para a esquerda, né? Eu tenho aqui, olha só, o meridiano central do fuso, tá? Meridiano central do fuso. Eu tenho aqui o equador, tá? O equador, latitude 0 grau. Então, meridiano central do fuso e equador. Repare que a origem do fuso UTM é dado pela interseção do meridiano central do fuso com o equador, tá? Então, eu tenho fusos, eu tenho numerados de 1 a 60 fusos. Cada fuso tem 6 graus de amplitude em termos de longitude. Este fuso UTM, ele é limitado aqui, olha só, os extremos dele tem 80 graus sul e 84 graus norte, né, onde eu posso aplicar a projeção, né, o sistema de coordenada UTM, né, transverso de Mercato. O que acontece? Eu posso trabalhar aqui com a UTM fora, acima dessas latitudes, eu tenho que trabalhar, normalmente se emprega se emprega outro tipo de projeção, tá? Por exemplo, a UPS, esferográfica polar, né? Por isso que às vezes aparece no GPS de navegação, quando você seleciona o UTM, aparece lá UPS, projeção esferográfica polar, estereográfica polar. Então, o que eu tenho? Olha só, quando eu trabalho com o UTM, como as coordenadas, cada fuso tem a sua origem, né, dado pela interseção do meridiano central do fuso com o equador, eu tenho que falar o número do fuso que esse ponto está. E também se ele está no hemisfério norte ou hemisfério sul. Essa é uma possibilidade. Só que é comum também encontrar, em vez de, por exemplo, fuso 23, em vez de estar lá fuso F, fuso 23N ou 23S de sul, ele vai ter uma outra letrinha caracterizando a zona. A zona contada em termos de latitude, tá? Ela começa a ser contada de 80 graus sul, de 8 em 8 graus em termos de latitude, e começa pela letra C, né? Começa pela letra C, depois D, E, F, G, H. O I, ele pula, ele não utiliza o I. Vai para o J, K,
L, M, N, pula o O também, depois vai para P, e assim até o limite do fuso TM 84 graus norte, tá? Então, o que eu tenho? Olha só, quando eu trabalho com o TM, com coordenadas UTM, coordenadas retangulares, né? Vou colocar aqui, ó, NE, falso norte, falso oeste. Eu tenho que, olha só, eu tenho que falar o datum planimétrico, tá? Só fornecer as coordenadas não adianta, você tem que falar o datum planimétrico. Por exemplo, o datum planimétrico aqui, eu vou colocar aqui o Sirgas 2000, tá? Eu tenho que falar o fuso, o número do fuso, tá? Número do fuso UTM, para saber qual fuso se encontra. Você tem aqui, olha só, duas opções. Ou fala se o ponto está no hemisfério norte ou hemisfério sul, tá? Hemisfério norte ou hemisfério sul. A outra opção aqui é o que? Você vai ter que colocar a zona UTM. Zona UTM. Tá? Então, eu tenho que colocar essas informações. Veja bem, se eu pegar um fuso aqui, olha só. Um fuso qualquer, tá? Onde eu tenho o meridiano central. Esse aqui, ó, extremo do fuso. UTM. Tá? Tem equador, 0 grau, né? Pois bem, então se eu pegar aqui, olha só, o limite aqui, ó, inferior 80 graus sul, e aqui o extremo aqui 84 graus norte. Se eu pegar, olha só, fatiar aqui de 8 em 8 graus, olha só, em termos de latitude, eu tenho as minhas zonas, tá? 8 graus. Por exemplo, vou pegar mais uma aqui, ó, acima do equador, 8 graus. O que acontece? O primeiro fuso, o primeiro seria aqui, ó, 80 menos 8 graus, eu teria 72 graus sul. 72 graus sul menos 8 graus, 64 graus sul. 64 graus menos 8, eu teria 56 graus sul. Vou continuar até, olha só, o limite do fuso. Pensando aqui, ó, continuando e pegando uma outra zona aqui, olha só, de 8 graus. Vamos supor que aqui seja 24 graus, olha só, sul, e aqui 16 graus sul. Aqui eu vou colocar, ó, a primeira zona aqui é a letra C. Ele começa pela C. Depois D, E, F, G, H, o I pula. J, K. Esse aqui seria K, letra K. Continuando aqui, de 0 a 8 graus, eu teria a letra N. Depois vocês podem fazer todos, né? Aqui é a continuação. Então, vamos supor, né? Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte, ó, um ponto P, tá? Ponto P. Vamos supor que a latitude seja menos 20 graus, 0 minuto, 0 segundo, e a longitude menos 44 graus, 0 minuto, 0 segundo. Qual data? Sirgas 2000. Tá? Então, olha só. Daqui,
Se eu tivesse esse ponto e utilizasse um GPS navegação, se eu utilizasse o GPS navegação, nas coordenadas e pedisse para ele mostrar em termos de coordenada o TM, como tivesse configurado aqui o TM e o PS, ele mostraria o valor de N, tá? O valor de E, falso norte e falso oeste, e colocaria um outro número, olha só, 23, que é o número do fuso, que esse ponto se encontra, fuso TM, e colocaria uma letra, a letra K, correspondente à zona. Então, eu tenho o número do fuso e aqui a zona. Se eu utilizasse o mobile topográfico, ele não colocaria a zona aqui, ele colocaria o hemisfério, aí apareceria 23 sul, certo? Então, olha só, qual fórmula eu posso empregar, por exemplo, para otimizar isso daqui e poder calcular o número do fuso e a longitude do meridiano central? O número do fuso, olha só, o número do fuso, ele pode ser calculado de duas maneiras. O inteiro, olha só, ele pode pegar um inteiro de quem? De 180 graus mais a longitude do ponto dividido por 6 mais 1. Então, olha só, o número do fuso é igual à longitude do ponto. Detalhe, tem que entrar com o sinal da longitude do ponto. Então, é mais. Se a longitude estiver a oeste de Greenwich, eu teria o que? Mais, menos, tá? Se eu tivesse a leste, eu teria a longitude positiva. Então, seria mais, com mais, mais, tá? Vou pegar a parte inteira mais o 1. Outra forma de calcular o número do fuso é esta. cento e oitenta e três graus mais a longitude do meridiano central do fuso dividido por 6. Tá? Então, olha só, essa seria uma outra forma. Olha só, se eu não tiver a longitude do meridiano central, eu entro com a longitude do ponto. Tá? Entro com a longitude do ponto e calculo o número do fuso. Ah, mas eu não tenho a longitude do ponto, mas eu tenho a longitude do meridiano central. Qual que é o número do fuso? Eu utilizo essa outra equação. Tá? E para saber a longitude, olha só, longitude do meridiano central, eu vou fazer o que? Menos 183, tá? Graus mais 6 graus vezes o número do fuso, tá? Então, olha só, isso aqui é para saber o número do fuso e esse aqui é para saber a longitude do meridiano central, tá? Por exemplo, o número do fuso neste caso daqui, eu pegaria o seguinte, ó. Por aqui, a longitude do ponto. Então, eu não tenho, olha só, eu quero saber o número do fuso. Eu não tenho a longitude do meridiano central. Vamos supor aqui que eu queira determinar, olha só, o número do fuso e a longitude do meridiano central. Vamos supor que eu não saiba. Então, o número do fuso, olha só, seria igual ao quê? O inteiro de quem? 180 graus menos o que? Olha só, aqui é menos, ó. Então, mais com menos já vou colocar, ó. Mais, vou colocar até menos aqui, ó. 44 graus, tá? 44 graus, 0 minutos, 0 segundos. Dividido por quem? Por 6. Então, número do fuso vai ser igual 180
menos 44, né? Vou fazer diferente, ó. 180 graus menos 44 graus, 0 minuto e 0 segundo, dividido por 6, 22 graus. Só que olha só, vou pegar o inteiro, tá? Olha só, vou pegar o inteiro, 22,66, o inteiro 22, tá? Então, só que eu tenho que acrescentar o que? Mais 1. Mais 1. Olha só, esse valor mais 1. Então, fuso 23. Certo? Então, o que acontece aqui? Olha só. E a longitude do meridiano central? A longitude do meridiano central vai ser igual ao quê? Menos 183 mais o quê? 183 graus mais 6 vezes o quê? 23. Isso vai ser igual ao quê? 6 graus vezes 23. Então, eu tenho, olha só, número do fuso, 23. Então, menos 183 graus mais 6 vezes, né? Desculpa aqui, ó, 6 graus vezes 23. Então, menos 45 graus. Então, este ponto daqui, né? Eu tenho o número do fuso, 23, e a longitude do meridiano central, menos 45 graus. Tá? Pegando aqui uma questão de concurso, eu tenho o seguinte, aqui eu até coloquei um ponto, um vídeo anterior, tá? Eu tenho o seguinte, ó. O fuso UTM, número 17, é limitado pelos meridianos de longitude. Olha só, qual que é o fuso UTM? Então, número do fuso é igual a 17. Né? Eu quero saber, olha só, limitado pelos meridianos de longitude. Se eu calcular a longitude do meridiano central, acabou. Então, qual que é a longitude do meridiano central? Pegando aqui a equação, olha só, vai dar o que? 183, tá? Olha só, longitude do meridiano central é igual a menos 183 graus mais 6 vezes o que? O número do fuso. Então, a longitude do meridiano central é igual a menos 183 graus mais 6 vezes o que? Número do fuso, 17. 6 graus vezes 17. Então, isso aqui vai ser igual menos 183 graus mais 6 graus vezes 17. Igual a menos 81 graus. Tá, o que é isso? Olha só, eu sei que num fuso UTM, eu tenho aqui o meu meridiano central do fuso, eu tenho o meu equador, 0 grau. O que acontece? O meridiano central, ele vale menos 81 graus. A gente acabou de achar a longitude do meridiano central, menos 81 graus. Eu sei que a amplitude aqui são 6 graus, sendo 3 graus para a direita e 3 graus à esquerda. Se eu pegar, olha só, menos 81 graus aqui, né, 81 menos 3, eu tenho que menos 78 graus. E aqui, 81 mais 3, né, pensando aqui sem levar em consideração o sinal, eu tenho que 84 graus. Então, menos 84 graus. Porque ele vai aumentando aqui, ó, né, de 0 a menos 180 e de 0 de Greenwich a mais 180 graus. Então, os extremos do fuso, olha só, extremos do fuso
são o que? Extremos do fuso. Ele varia esse fuso de menos 81 graus, ele varia de menos 84 graus a menos 78 graus. Ah, eu quero saber qual que é o número desse fuso. Fuso 17, ele deu. Então, qual que é a longitude do meridiano central? Menos 81. E os extremos? Menos 84 e menos 78. Então, olhando aqui, olha só, as respostas, as possíveis respostas, eu tenho aqui, olha só, 78 graus, tá? Então, ou eu coloco um sinal negativo, ou eu coloco, então aqui, ó, menos 78 graus, ou o que? 78 graus oeste, porque eu sei que é negativo. E aqui, ou o que? 84 graus oeste, tá? Então, essa seria a resposta correta, tá? Ou da forma que eu coloquei na resolução anterior. Você conhecendo um fuso, você vai expandindo, sabendo que ele varia de 6 em 6 graus, eu vou ter um fuso, você conseguiria chegar também no fuso 17, partindo, por exemplo, do fuso 23, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, certo? Então, recapitulando, o número do fuso, eu posso calcular ele fornecendo a longitude do ponto. Eu tenho que entrar com o sinal, eu pego esse resultado aqui, a parte inteira, e somo com 1. Se eu tiver aqui a longitude do meridiano central, eu pego 183 graus mais a longitude do meridiano central dividido por 6, tá? A longitude do meridiano central, ele vai ser o quê? Menos 183 graus mais 6 graus vezes o número do fuso, tá? Eu consigo calcular, se eu fornecer o número do fuso, eu consigo calcular a longitude do meridiano central. Então, com o GPS, ele sempre vai fornecer as coordenadas. Você vai ter escolhido já as coordenadas, por exemplo, TM/UPS, tá? Essa UPS será utilizada acima dos extremos do fuso, acima de 84 graus norte e abaixo de 80 graus sul. E eu preciso fornecer o datum, tá? Que é o sistema geodésico de referência. Eu preciso fornecer o número do fuso e também mais informação da zona ou hemisfério que o ponto se encontra, tá? Se eu não fornecer a zona, eu tenho que fornecer o hemisfério. Hemisfério norte e hemisfério sul. Então, apareceria 23, no meu caso aqui, 23 S de 23 sul. No GPS de navegação, de modo geral, vai fornecer o fuso e a zona, tá? Além das coordenadas UTM, plano retangular. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais.